Irmãos, nessa noite, nós convidamos uma pessoa muito especial, um casal muito abençoado, que faz parte de toda essa história da Igreja do Evangelho Quadrangular. São mais de 30 anos na história desta igreja. E sabe quando você olha a construção de uma casa e você fala assim, eu fiz parte daquele tijolinho, eu fiz parte daquela areia? Esse casal faz parte de cada pedacinho que nós temos vivido no Evangelho Quadrangular. Eu quero nessa noite convidar nosso irmão Edmilson, nossa irmã Cláudia, que aceitou o nosso convite, vieram de manhã, foi uma bênção, foi extraordinário o agir de Deus. E nessa noite não vai ser diferente, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele vai continuar a boa obra aqui nesta noite, meu querido. Pode aplaudir a Jesus porque é mais forte, porque é para Ele. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Aleluias. Quero estar dando boas-vindas para esse casal abençoado. Aleluia, Jesus. Eu vou esperar eles chegar aqui para me falar o nome do filho, para me não arriscar, irmãos, que eles é muito parecido. É o Nicolas. É porque eu confundo eles, para mim é tudo igualzinho. Amém, queridos? Quero mais uma vez agradecer a irmã Cláudia, irmã Edmilson. Quero dizer assim que eu saí hoje do culto pela manhã mais que edificada. Palavras que realmente tocaram muito no meu coração. E eu sei que nessa noite não vai ser diferente. Estenda as suas mãos para cá. Eu queria mais uma vez pedir à pastora Cislene para dirigir essa oração e abençoasse a vida deles. E meu querido, eu quero dizer para você, não permita que nada te distraia. Sentir vontade de tomar água, só levanta sua mãozinha que o diácono leva aí até você. Mas não perca nem um segundo até o encerramento desse culto. O cafezinho já está preparado, o chá, o suco, o lanche, está tudo preparado. Para que no finalzinho nós possamos servir vocês. Estenda as suas mãos para cá, vamos abençoar. É o nome do Senhor. Deus, como é bom estar mais uma vez na sua presença. Pai, nós queremos mais uma vez colocar diante do seu altar a vida da Cláudia e do Edmilson. Que o Senhor possa nessa noite, meu Deus, usar ele conforme a sua vontade. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor tem um grande plano na vida deste casal. Porque até aqui o Senhor os abençoou, até aqui o Senhor os ajudou. Por isso, meu Deus, usa ele conforme a sua vontade nessa noite. Fala conosco, meu Deus, através da palavra que o Senhor colocou no coração dele. Edifica, Deus, a sua igreja, Pai. É o que nós te pedimos agora. Abençoa eles, abençoa os filhos deles, Senhor. Abençoa a casa deles agora. Em nome de Jesus, nós entregamos nas suas mãos, Senhor. Queremos ouvir a sua voz nesta noite. Fala conosco, Senhor, de maneira especial, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Boa noite, igreja. Pode se sentar. Novamente, eu quero agradecer, né? O pastor de manhã teve que sair. Mas agradecer o pastor Evandro pela oportunidade, a Rejane, a equipe, né, Clarice, toda a equipe, a pastora Cislene. A Rejane falou que ficou muito alegre, muito mais eu. Né? E antes de eu trazer a palavra, eu quero deixar a Cláudia dar uma boa noite para você aqui, para vocês, né, como ela deu hoje de manhã um bom dia para a turma. Ele já avisa assim, porque está doido para pegar o microfone. A disputa. 5 minutos só. Prendeu. O discípulo, como é que é? O discípulo supera o mestre. Superou. Fica doido para falar. Mas para nós é motivo de honra estar aqui nessa noite, né? Juntamente com os irmãos, que a maioria a gente já conhece. É um prazer imenso. Para quem não nos conhece ainda, nossos primeiros passos foi aqui nessa igreja. Para nós é motivo de muita honra, né? A gente continua honrando os nossos pastores, que eles são nossos pastores ainda. Foi com ele que nós aprendemos nossa primeira caminhada, nossos primeiros passos para a direção do Senhor. E isso aconteceu há alguns anos atrás, não muito menos ou mais que 32, 33, e lá vai bordoada de anos, né?
E é motivo de orgulho para nós retornar a essa casa que a gente ama, né? É um prazer estar aqui juntamente com os irmãos. Não tem nem palavras para agradecer. Hoje de manhã, agora à noite eu estou mais comportada, mas de manhã eu chorei muito. E a gente tem uma história, né, de casamento e eu queria dizer para os irmãos que casamento é bênção, né? Vai ser falado hoje sobre família. E quem está desanimado, desanima não, irmão. Coloque os seus filhos, coloque o seu casamento no altar do Senhor, que Deus ele faz coisas maravilhosas. Eu posso falar disso, eu sei do que eu estou falando, né? O meu filho está ali, meu filho mais novo teve ali aquele Léo do meio, tem mais um ainda, nós temos 3 filhos. O Nicolas já casou há pouco tempo, está de lua de mel ainda, né? Está com 2 meses de casado. E é motivo de orgulho para nós ver os nossos filhos caminhando na fé, né? Porque a gente planejou isso. Não foi uma coisa que acontece. Nada acontece depressa, como a Edmilson pregou de manhã. A semente ela é plantada aos pouquinhos, irmãos. E hoje nós vivemos um mundo de imediatismo. Nós queremos tudo depressa. Que tudo aconteça muito rápido. Não é assim. Né? Primeiro a gente tem uma plantação gigante para depois ver germinar, para depois fazer crescer e depois colher. E às vezes nós queremos colher muito rápido e sim se frustra. E o casamento é a mesma coisa. Né? Vou falar que tem dia que eu tenho vontade de matar o Edmilson. Só não mato porque vai sair no super. Aí a gente controla as emoções, porque senão vai sair na Veja, no Jornal da Globo. Né? Então a gente controla um pouco. Mas eu vou dizer para vocês, irmãos, que eu e o Edmilson, nós temos 31, vamos fazer 31 anos de casado. E a Bíblia fala para você nunca, jamais deixar o sol pousar sobre a sua ira. Eu nunca dormi de mal do Edmilson, nunca. Meu filho está ali de prova, ele nunca viu, às vezes uma pequena coisa, uma discussão em casa. Não temos casamento perfeito, tem vontade de matar ele, não estou brincando não, irmãos, tem dia que... É difícil, mas eu me lembro um dia, se eu dormir de mal eu mato. Eu me lembro um dia, só pausando um pouco, eu me lembro um dia que não sei o que ele fez comigo, ele gritou. Irmãos, eu dormi engolida, eu acordei de noite para falar com ele, acorda. Porque eu quero te falar que você gritou comigo e eu não gostei. Então, são coisas pequenas, eu estou falando de uma coisa tão boba, tão banal, mas tão importante no seu casamento, na sua família. Você precisa ser luz para os seus filhos, você precisa ser exemplo para os seus filhos, para que ele tenha um porto seguro dentro da sua casa. Falar é muito fácil, eu sei disso, nós temos os nossos conflitos, as nossas diferenças, as nossas dificuldades. Quem não tem, eu seria hipócrita de falar que não tem. Mas invista no seu casamento, invista nos seus filhos, porque Deus é lindo para fazer isso, irmãos. Família é projeto de Deus e é onde que o diabo ataca, para estragar tudo, para fazer tudo dar errado. Né? E o Edmilson contou um pouquinho do testemunho nosso, a nossa história foi escrita por Deus. Né? Nós tivemos alguém que orou por nós, nós tivemos a mãe dele que se levantou como um canal de bênção. Desde o pequeno, ela orava por ele, pedia a Deus, se intercedia por ele. Então faça isso também pelo seu filho. Nós temos exemplo disso. Ore pelo seu filho desde pequeno. Lá em casa, desde pequenininho, que eu falava: Senhor, prepara uma esposa para os meus filhos, prepara uma mulher de Deus. Não, ontem o Túlio falou comigo que estava saindo com uma menina. Aí eu falei: é bonita? Aí depois eu falei: não, ela é de Deus. Deixa eu perguntar primeiro. Eu nem sei quem é, mas eu já coloquei no Senhor. A Juju, que é a esposa do Nicolas, todos os dias a gente ora por ela, pela vida dela. Então faça isso, meu irmão, desde pequeno. Comece a abençoar seus filhos, porque um lar destruído é muito ruim, né, pastor? É triste. Eu sou uma família de 5 irmãos, 4 são separados. A minha mãe era separada. Então, assim, eu venho de uma história, a família do Edmilson também, de famílias destruídas. A única que ficou casada e muito bem casada. Eu não suporto o Edmilson. Ele é meu parceiro. Ele é meu amigo, ele é meu companheiro. Eu não trato ele porque eu tenho que ficar com ele, porque se fosse assim eu não ficaria. Eu me conheço, irmãos. Então Deus planejou para mim, eu não sei nem porquê. Tem dia que eu fico assim: Senhor, por quê?
né? A gente não é merecedor disso. Eu não fiz nada por merecer. Não fiz. Eu sei como eu sou falha, como eu sou erro, como eu sou, às vezes, desdeixada com o Senhor. Eu sei disso tudo, irmãos. E Deus fez o melhor para mim. Não porque eu mereço, mas pela misericórdia e graça dele. Então, a nossa história é linda. A nossa história foi criada no altar do Senhor, né? Um dia, ele resumiu aqui na parte da manhã. Eu nunca tinha visto Edmilson, eu não conhecia, eu nem sabia quem ele era. Ele veio de Itabira, deprimido, noivo, e com um noivado destruído, né? E eu também namorava 2 anos e meio com um rapaz. Todo mundo achava que eu ia casar com ele, né? Já era um namoro mais sério. E eu estava ali no antigo Franelli, no Eli do Mocotó, para quem sabe, ali, com uma amiga minha. E eu vi o Edmilson lá do outro lado da rua. E eu falei com a minha amiga Andréia: aquele rapaz lá, eu vou casar com ele. Ela: você tá doida? Você nunca viu? Aí eu falei: não sei, nem conhecia a Deus, nem sabia quem era Deus na minha vida, irmãos. Nem sabia o que era, o que ia acontecer. Eu só sei que eu vi ele e Deus, né? Porque se alguma coisa era Deus, testificando a oração de uma mulher lá atrás. Amém? E aí, tudo aconteceu, as coisas foram acontecendo. Uma amiga apresentou, eu terminei o namoro. Eu falei: você termina esse noivado, porque você vai casar comigo. Ele não entendia nada. Que mulher louca é essa? Há 30 anos atrás, uma mulher falar com um homem que vai casar com ele era escândalo. E eu falei com ele: prepara, porque você vai casar comigo. Pode terminar seu noivado, pode sossegar aqui, pode providenciar, porque você vai casar comigo. E ninguém entendia nada. Minha mãe falou que eu estava louca, meu irmão chegando dos Estados Unidos falou que eu estava pirada. Então, assim, e daí Deus já começou a acertando as coisas, né? Deus foi colocando tudo no devido lugar, como Ele tem feito até hoje. Então, irmãos, não desista, né? Nós viemos aqui, o Edmilson vai trazer uma palavra sobre família, sobre casamento. Não desista do seu filho. Eu oro como a minha sogra, eu sei que é impactante. Esse dia mesmo eu falei com o Edmilson: para de fazer essa oração sua. Eu falei: eu vou copiar sua mãe, deu certo com ela, vai dar certo comigo. E eu oro assim, todos os dias pelos meus filhos: Senhor, se for para os meus filhos não andarem nos seus caminhos, que o Senhor os recolha e leve, antes que o mal venha. Então, irmãos, é uma oração forte? É. Mas o que você prefere? Ver os seus filhos com o Senhor, caminhando na presença, ou vê-los no caminho do mal? A balança está aí. Cabe a nós profetizar, né, pastor? Então é uma oração forte. Mas eu copiei minha sogra. Deu certo? Que tenha dado com meus filhos também. Amém? Então oro pelos filhos. Não sei se você vai ter essa coragem de fazer essa oração, porque essa oração é meio corajosa. É pesado. E eu falo a mesma coisa: Senhor, se for para o meu marido me largar por causa de outra mulher, ou desviar do caminho, recolhe e leva. Amém? Não amarra, não. Ore por ele desse jeito, que dá certo também, porque nós temos testemunho de pessoas, de mulheres de Deus, que o marido era pedra de tropeço na vida dela. O Senhor preparou e levou. Então, irmãos, ore com fé. Ore porque o Senhor, Ele faz grandes coisas. E a oração nossa tem muito poder. Ore pelos seus filhos. Abençoe a esposa dele. Abençoe a vida dele. Desde pequenininho, ore pela sua esposa. Maridos, ore para a sua mulher e vice-versa. Para que nós possamos colher os frutos com alegria. Amém? Eu tenho colhido os frutos daquilo que eu plantei. Eu e o Edmilson estamos vivendo a época da colheita. Os filhos estão casando, um já está morando no Rio trabalhando, só o pequeno que está perto de mim, o mais novo. Outro dia eu falei com ele: se entrar uma mulher aqui, eu vou quebrar a cara dela, porque eu tenho que digerir um pouquinho que os outros 2 foram embora. Aí ele falou: calma, mãe, né? Agora não. Eu falei: mas nem pode. Calma aí, deixa eu digerir a saída do Nicolas, digerir a saída do Natan primeiro. Mas que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. E que vocês possam colher os frutos com a alegria que o Senhor tem para nós. Amém? Vou voltar a palavra aqui, está quase me tomando o microfone. Amém. Amém. Irmão, você sabe por quê? Que toda vez que eu vou em alguma igreja, na pastora Eliana, outro dia eu fui lá, eu não quis subir não, pastor. E chama a Cláudia para trazer uma palavra primeiro, porque eu posso errar tudo aqui. Ela já deu a mensagem, amém, irmão? Então eu já fico mais tranquilo, né? Para trazer a mensagem. Amém? Irmãos, acho que saiu tudo aqui, meu Deus do céu. Sumiu tudo aqui. Enquanto está abrindo aqui de novo no meu notebook,
Essa história, Cláudia, eu pedi ela para trazer e contar um pouquinho, resumidamente, o que eu falei aqui de manhã, para nós entrarmos no outro tema aqui, né, sobre família, falar um pouco sobre família, o que Deus fala sobre a família na sua palavra, né? E eu só quero fazer uma parte, né? Quando falei sobre família aqui, a igreja é uma família, né? E a gente estava recordando aqui de manhã, né, pastor? Quando eu converti em Lafayette, da igreja quadrangular Lafayette, porque não tinha igreja quadrangular aqui. Tinha poucas igrejas evangélicas aqui em Congonhas. E, se não me engano, era assembleia e era uma perseguição às igrejas evangélicas, né? E meu pai na fé, vamos dizer assim, primeiro lá no serviço foi e ele morava em Lafayette. Então eu fui lá na igreja quadrangular Lafayette. E foi aí que um belo dia, chegou o pastor Evandro lá em casa. Não sei se o pastor Evandro lembra disso, né? Você é de Mills, tal, você vai frequentar aqui agora, né? A partir daí eu passei a fazer parte dessa, como diz aqui, dessa obra do Evangelho Quadrangular aqui em Congonhas, né? Como diz a Rejane, tem um pouquinho de nossas pedrinhas aqui também, né? A obra continua e foi, né? Mas foi assim que nós começamos aqui na Igreja Quadrangular. Amém, irmãos? Então vamos falar um pouquinho sobre família, né? Um projeto nascido no coração de Deus. Ali, irmãos, vocês podem ir acompanhando pelo slide ali, né? Eu vou só embolar aqui, irmão, que eu estou mexendo aqui e lá. Vamos ler o texto ali? É o texto que dá início à nossa mensagem, né? Os fundamentos do casamento. Lá em Gênesis 2, versículo 24, né? É um texto bastante conhecido. Ali está a instituição da família. Ela começa com essa determinação de Deus, né, para o primeiro homem que aqui habitou, que foi criar a primeira família aqui na terra, que foi Adão. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Guardem essa palavra, uma única carne, que aí você vai entender a importância de que Deus está falando em relação ao matrimônio, que é a origem, né, que é o início. A família, tudo começa aí. A união de um homem ou mulher. Isso que está falando no mundo aí que não, é mulher com mulher, homem com homem, tudo é família, né? Isto não é de Deus, irmão. Família é homem e mulher, amém? Né? Então aí é a origem de tudo, né? Os dois, homem e mulher, se unem e se tornarão uma única carne. E aí eu pedi para você para guardar bem essa última frase, uma única carne. Ali está uma só carne, mas eu gosto mais da palavra que está no original, no hebraico, única carne. Essa palavra, o que Deus quis dizer com isso, única? Naquele texto, irmão, no original, no texto hebraico, original, o que Deus quis dizer? É muito importante, eu não sei muito negócio de hebraico, não, irmão, mas tem algumas coisas que me despertam a curiosidade. Tem duas formas de você escrever única no hebraico. Você tem uma forma que vou tentar falar aqui, eu não falo bem hebraico. Eu vou passar para vocês ali, para vocês entenderem melhor. O que Deus quis dizer com a palavra carne, única carne. Na língua hebraica, única é escrita de duas maneiras, diferentes, com dois significados. Yashid, você lê Rashid, ali tem a pronúncia de R. E Eshad, Had, são duas palavras, todas as duas quer dizer única, todas as duas. Só que Yashid é uma unidade absoluta. Por exemplo, quando eu falo assim, pastor Evandro é um. Não tem outro pastor Evandro, ele é o único, né? A pastora Silene é a única, a minha esposa é a única. Você é uma única pessoa, amém, irmão? Esta é a palavra Yashid, unidade absoluta. Mas a palavra que está naquele texto que nós lemos lá atrás, deixará o homem, o pai e sua mãe, os dois se unirão e se tornarão uma única carne, não é Yahid, é Eshad, é o Errad. É uma unidade composta. O que é unidade composta? É uma unidade que não é uma pessoa, por exemplo, a família. A família é um pai, a mãe e os filhos. Tem outros exemplos aqui de o que é a palavra, o que é a unidade composta. Por exemplo, existe um único espaço. O espaço é único, não é? Mas esse espaço, quando você fala único espaço, a palavra não é Yahid, é Ashid. Por quê? Porque o espaço ele tem três dimensões. Ele tem altura, largura e profundidade. A altura não é a largura não é a profundidade, mas é uma unidade composta. Amém, irmão? Está entendendo, irmão? Isso é muito importante você entender para ver a importância que Deus dá a essa união. Por exemplo, outro exemplo aqui de uma unidade composta, que é escrito com a palavra errada. O tempo. O tempo, ele é um tempo. Mas nós temos passado, nós temos presente e nós temos o quê? O futuro. Então também é escrita a palavra errada. E é isso que Deus quis dizer
quando o homem se uniria à sua mulher e os dois se tornariam uma única carne, não quer dizer que isso seria separado, quer dizer que essa união, ela ficaria indissolúvel, como é indivisível, como é indivisível o tempo. Você tem como dividir o tempo? Não tem. O passado, se você tirar o passado de tempo, acabou o tempo. Porque o tempo, ele é uma trindade composta e é uma trindade perfeita. Amém, irmão? Se você tirar o futuro, o que é do tempo? Se você tirar o passado, o que é do tempo? E assim também é o que Deus está falando do casamento. Ele é indissolúvel, você não tem como separar tempo, amém, irmãos? É o que Deus estava querendo dizer naquele texto, que era uma união que nunca mais devia ser desfeita. Porque não tem como você separar o espaço, não tem como você tirar algum elemento do espaço, não tem como você tirar algum elemento do tempo, amém? E é através dessa união, de uma só carne, uma única carne, que vai gerar filhos, que vai dar origem ao quê? A família. É muito importante, irmão, você vê o texto original, que Deus não está dizendo que é algo, é uma unidade absoluta. Mas Deus também está dizendo que são coisas diferentes. O passado não é igual ao presente, o presente não é igual ao futuro. Eles formam uma unidade absoluta. O que Deus está querendo mostrar para nós? A Cláudia não é eu não sou a Cláudia, mas nós quando nos unimos, tornamos uma unidade absoluta, amém, irmão? Não tem como separar. Não tem como você separar o tempo, não tem como você separar a dimensão do espaço. E não tem como, aos olhos de Deus, um casamento ser desfeito. Amém, irmão? Isso que a gente tem que começar a dar seriedade. O que Deus estava querendo dizer. Irmão de Milson, mas não tem como, não tem casamento que separa. Sim, irmão, mas imagina você separar uma coisa igual o tempo. Eu separei um outro exemplo aqui para nós. O que você está vendo ali? Qual é aquela imagem que vocês estão vendo ali? Para você entender a dificuldade. Um pedreiro fazendo massa. Quais são os ingredientes que se gasta para fazer uma massa de reboco? Areia, cimento, pastor, e mais o quê? Água, os 3 elementos. Quando esses elementos, pastor, estão separados, é fácil. Você está vendo a água aqui, tem o balde de água, a mangueira para jorrar água, você está vendo a areia, você está vendo o cimento. Enquanto não tiver unido, é fácil você separar. Amém, irmãos? Agora pega aquilo, mistura aquela massa, aquela areia com cimento, joga a água, faz aquela massa bonita e tente separar depois, irmão. Amém? O que você está vendo ali? Uma massa. O que tem ali? 3 elementos. Amém, irmão? Está entendendo, irmão? Aí você vai falar assim, irmão de Milson, mas nós temos tecnologia para separar. Você pode até separar, mas que vai dar uma dificuldade tremenda, vai. É assim que os casamentos destruídos, irmão. É uma dificuldade tremenda, irmão. É dor para você separar na separação, irmão. Está entendendo o que Deus quis dizer lá no original? Uma única, não uma única ahid, mas uma única echad. Uma unidade composta. Amém, irmãos? Tem grande dificuldade, irmão, para separar. É isso que a pessoa tem que entender. Que uma separação não é um plano de Deus. Amém? E você, enquanto está separado, enquanto a Cláudia estava separada de mim, ela era uma única Cláudia. Era um único Edmilson. Mas assim que nós unimos, se tornamos uma única carne. Deus leva muito a sério isso, irmão. Porque aí está a base da família. Aí está a base da família. Amém? Olha o que o texto diz. Está em Gênesis 1:28. Deus abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O que Deus estava falando? Sejam férteis, multipliquem. Aí está a origem da família, irmão. E aí, quando você vê essa imagem, enquanto está mexendo ali, está tudo bem, os elementos estão separados, mas depois que une, irmão, é uma dificuldade para você separar. E você não vê mais quem que é a água, você não vê mais quem que é o cimento. Amém? E aí, irmãos, quando acontece a separação, algo que seria impossível, você separar o tempo, você separar a dimensão do espaço, e o homem destrói, separa essa unidade que Deus preparou para ser indivisível. Amém? O homem separa isto. Aí tem as consequências. As consequências de quem? Da destruição da família. Com a destruição da família vem o quê?
Isso ali, ó. Eu falei de manhã. É um texto, é uma analogia. A mulher que escreve isso é Samit Bar, eu não sei se lê assim. Ela diz o seguinte: o que é a família, da definição dessa mulher? Filhos são navios, pais são estaleiros. Filhos são navios, pais são estaleiros. E ela escreve assim: nos estaleiros, os navios são construídos. O lugar mais seguro para os navios é o porto. Mas eles não foram construídos para ficar ancorados nos portos. Os filhos não foi criado. É a comparação que ela está dizendo é isso. Eu e a Cláudia, nós somos como um porto. Nós geramos filhos. E os filhos são como os navios que sabem esse mundo afora aí. Amém, irmão? Sai para esse mar, nesse mundo de meu Deus aí. E eles vão construir a vida deles. Eles vão fazer a vida deles. Mas vão enfrentar dificuldade. No mar tem tempestade. Às vezes o mar está revolto. E quando eles veem aquilo, eles falam assim: olha, já vem tempestade, aonde que nós vamos? Nós vamos para o porto. Mas cadê o porto se a família foi destruída? É isso que a mulher está dizendo ali. Os filhos estão ficando perdidos, irmão. Porque o porto seguro, o estaleiro, aonde que o navio pode ancorar quando haver tempestade, ele está destruído. Amém? Isso é a consequência do divórcio. Isso é a consequência da separação. E aí, como consequência disso, o que nós estamos vendo na sociedade? Aumento cada vez maior de consumo de bebidas alcoólicas e drogas entre os jovens. Aí você pergunta por quê? As pessoas perguntam, é o que a gente mais vê perguntando. O mundo está vivendo aí do jeito, achando que o casamento é uma coisa de brincadeira, não entendendo o que Deus quer dizer, uma única carne. E aí, ao resultado disso, uma geração cada vez mais enfiada na droga. Crianças que não têm limite. Porque não tem um pai e uma mãe para colocar limite. Irmão, pai e mãe, eles não são amigos do filho. Eles são pais e mães. Amém? Eles são mais que amigos. Eles são aqueles que têm que corrigir, têm que botar limite, têm que amar também, mas tem que fazer isso tudo. Amém? Crianças que quando se tornam jovens irão ser seduzidos por drogas e pela criminalidade. É o que você mais vê no Rio. Jovens entrando para o mundo da droga, morrendo prematuramente, ou então estando na cadeia. Qual é a causa disso? O porto está destruído. Amém? Meninas que ao invés de balançar bonecas, estão balançando bebês reais, irmão. Grávidas. Era para estar brincando de boneca na nossa época, né, pastor? Estão balançando bebês. Isso tudo por causa... Olha ali, resultado final da destruição da família. Uma sociedade vivendo como nos dias de... A Regiane falou aqui sobre a volta de Cristo. Muita gente fica esperando grandes sinais, terremoto, essas coisas. A Bíblia de Jesus falou que iria acontecer ao longo da história da humanidade. Pandemias, como nós estamos vendo agora. Quantas pandemias, irmão? Entra no Google e digita assim, pandemias. Você está achando que essa pandemia matou muita gente? Vai levar isso no histórico de pandemias no mundo que teve no mundo. Peste negra, e tanta coisa. Terremotos, tsunamis. Isso sempre aconteceu e vai acontecer. Só vai aumentando de intensidade. Amém, irmão? Mas o sinal que Jesus falou assim: olha, vocês querem saber quando eu vou voltar? Assim como o mundo estiver vivendo nos dias de Noé. E como vivia nos dias de Noé? Lá em Gênesis 6 está falando. A maldade aumentou tanto que Deus olhou e desanimou. Por que eu fui fazer esse mundo? Eu vou destruir tudo. E a volta de Jesus, ela vai acontecer quando o mal estiver totalmente nesse mundo. Está caminhando para isso. Quando o certo está... O errado está virando certo, o certo está virando errado. É o que nós estamos vendo na sociedade. Como nos dias de Noé. Olha aqui as imagens. Isso é o que eles fazem. Pessoas jovens fazendo isso. Blasfemando da fé, zombando da fé. Isso tudo é resultado da destruição da família. Infelizmente nós vemos com espantosa frequência, irmão, o divórcio nas igrejas. Não como uma exceção, mas como regra. Amém, irmão? Porque Jesus falou que sim, que podia acontecer o divórcio. Mas seria uma exceção, não uma regra. E o que nós estamos vendo dentro do meio cristão, irmão? Quando eu falo meio cristão, inclui aqui, tá a igreja católica também, tá, irmão? Separações. Eu caso se não der certo. A frase aí, se não der certo. Eu vi até outro dia, irmão, um pastor pregando, uma pessoa pregando. Pastor não, uma pessoa pregando para isso. Como é que é? A fila anda. Como ele citou, essa pessoa citou o seguinte. Uma frase de, eu esqueci o nome, Toquinho de Vinícius, esse que já morreu aí. Esqueci o nome dele. Aquele que canta Aquarela do Brasil, esqueci o nome dele.
Vinícius de Moraes. Um amor cura o outro. Irmão, isso não é de Deus. Amém? Amor, você renova ele. Amém? Infelizmente, isso está se tornando uma regra dentro da igreja, não como exceção. Por que isso está acontecendo? A principal causa, irmão, está ali. Não devemos aceitar como algo normal as regras que o mundo quer impor para a igreja. Amém, irmão? O divórcio não é normal. É normal você separar o tempo? É normal, irmão? Não é. Não é normal o divórcio. É algo que pode acontecer como exceção, mas não é uma coisa normal. E Paulo diz em Romanos: não vos conformei-vos com esse século, mas transformai pela renovação de vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, irmão, um casamento que você não separe, é a vontade boa, perfeita e agradável. Amém? O divórcio, apesar de ser permitido por Deus, em algumas situações, não pode ser a regra, irmão. Eles perguntaram a Jesus: Jesus, mas na carta de Moisés, Deus não ordenou, não autorizou a Moisés que houvesse o divórcio? Qual é a resposta de Jesus? Por causa da dureza de vossos corações. Então, irmãos, o divórcio ele não pode ser uma regra. A permissão de Deus, ela não foi dada porque Deus falou assim: olha, eu tenho uma segunda opção. Não foi por isso. A permissão de Deus foi dada por causa da dureza do nosso coração. Porque é uma coisa que você devia, todos nós deveríamos fazer quando converteu, é entender uma coisa. Quando Jeremias fala: maldito é o homem que confia no homem, e enganoso é o coração humano, é o meu coração, é o coração do pastor Evandro. Por mais estudo que eu tenha, por mais conhecimento da Bíblia que eu tenha, e que você tenha, o seu coração continua sendo enganoso. Amém? Quem o conhecerá? O profeta Jeremias continua perguntando. A resposta está assim: não é a Bíblia que vai ensinar você, não é alguém que vai ensinar você. Quem o conhecerá? Só Deus conhece o nosso coração. Amém, irmão? Só Deus. Então, o divórcio ele foi permitido por isto. E aí, a pergunta continua: por que tanto erro? Mas eu aceitei Jesus e mesmo assim não deu certo. Eu depositei minha fé no Senhor. A igreja está errada, Jesus está errado. Não, a igreja não está errada. A igreja de Cristo não está errada. A palavra de Deus não está errada. Você colocou a sua fé naquele único que pode te salvar, aquele único que pode restaurar seu casamento, que é Jesus. A Bíblia diz que Ele é a pedra angular, que Ele é o único fundamento. Amém, irmãos? Ele é a única verdade. Então o que está errado? Se a Bíblia trata com Jesus: não, mas se eu apoiar minha fé em Jesus, eu estou apoiado sobre a rocha. Está mesmo. O que sustenta essa construção aqui não são as paredes, amém, irmão? Não são os pisos aqui. O que sustenta essa construção, até porque tem que sustentar meio que passa a trem ali direto, abala tudo, é o que, pastor? A base, o fundamento. Mas por que essa construção está bonita? Ela está em cima do fundamento, mas o pastor teve a ideia: não, eu vou fazer essa igreja mais bonita, eu vou colocar isso aqui. Irmãos, entenda o que eu estou falando. Você depositou a fé na estrutura mais sólida que existe no universo, que é Jesus Cristo, também, irmão? O Criador de todas as coisas. Mas construir a sua história é com você, é comigo. E aí, Jesus fala isto: a base sólida de Deus já nos deu, que é Jesus, mas a construção sobre a base é conosco. Lá em Lucas, no capítulo 6, em Mateus também está escrito: qualquer um que vem a mim, primeiro você vem a Cristo, a base, a rocha. E ele continua: e ouve as minhas palavras, e as pratica e observa. Eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a rocha. Jesus é a base, meu irmão. Ele já fez isso por nós ali na cruz. Ele abriu os braços e falou: está consumada, a salvação está consumada. Mas quem constrói a vida depois dali, a sua vida, é você. É claro que com a ajuda de Deus, é claro que com a ajuda do Espírito Santo, mas é você que tem que começar uma construção. É você que tem que entender que o nascimento, o novo nascimento, quando Jesus falou para Nicodemos: importa que nascer de novo, é o princípio da sua caminhada, não o fim, irmãos, não o meio. Como a Cláudia está falando aqui, hoje está ali os meus filhos. Você acha que é fácil? Você acha que ela... Eu não batia, não. Ela já quebrou vassoura na cabeça desse marmanjo, ele já era marmanjo assim, ó, porque estava fazendo coisa errada. Foi: Cláudia, esse menino, se ele soprar, não sei, te bate, eu sei que ele é grande. Mas ela corrigia. Nós falávamos:
Não é fácil, irmão. Nós estávamos construindo sobre a rocha. Mas ela fala assim, não, mas eu creio no Deus que eu estou servindo. E ele e meus filhos vão andar, vão entender o caminho do Senhor. Amém, irmãos? Ser cristão não é nada de oba-oba, irmão. Eu aceitei Jesus, nasci de novo. É o princípio, meu irmão. A Bíblia fala, Nicodemos, importa nascer de novo. Quem nasce é o quê, irmão? Bebê. A rocha está ali. Por isso que tem tantos casamentos destruídos, meu irmão. E se não está destruído de corpo, pastor, de viver fisicamente longe, mas está destruído, vivendo junto, mas como se tivesse separado. Amém, irmãos? É isso que Deus quer nos chamar, irmão. Às vezes a palavra não é questão de ser rude, é a palavra de Deus. Jesus falou assim, olha, aquele que vem a mim é semelhante a alguém que ouviu minhas palavras, ali botou sua fé sobre a rocha e começou a construir a sua casa. Irmão, a Bíblia nos chama de pedras, irmão, pedrinhas. Pedro, tu é uma pedrinha que vai construir em cima da rocha, que sou eu, que é Cristo. Amém, irmão? Nós somos pedras, irmão, pequenas pedras, irmão, construindo um edifício aqui na terra, a igreja. Amém? A salvação é imediata, meu irmão. O ladrão, mas se se santificar é muito difícil. Você viver uma vida santa, você começar a entender, minha esposa, eu perdoar, é muito difícil. Irmão, você quer resolver as coisas rápido? Pede para Jesus para levar você então. O ladrão que estava ali na cruz, pastor, não precisou santificar, não precisou ler a Bíblia, não precisou parar de passar pela tentação de não roubar. Por que não precisou? Porque ele não desceu daquela cruz, ele morreu ali, amém, irmão? Mas se você aceita Jesus, nasce de novo e continua nesse mundo, meu irmão, a salvação chega na hora, mas a santificação é uma obrigação sua e minha. Hebreus 12, versículo 14, buscai. O que esse verbo está falando? Algo que você tem que ficar almejando, tem que correr atrás. Buscai a paz com todo e a santificação. É um processo contínuo, meu irmão. E é por isso que tem tantas crentes que devia estar vivendo uma vida em abundância, irmão, e não estão vivendo. Amém? Tem um texto que parece que os cristãos acham, e a princípio também eu achava, só que eu percebi que isso aí não tem nada a ver. Tem uns textos, irmão, 2 Coríntios 5,17, todo mundo já decorou. Aquele que está em Cristo é o quê, irmão? Nova criatura. Mas isso não é um texto mágico, meu irmão. Isso é um processo. É claro que você nasceu de novo, você é uma nova criatura, mas você é um bebê. Você tem que começar a crescer. Amém, irmão? Você tem que começar a ficar adulto. Você tem que começar. Irmão, eu tenho uma mensagem lá que fala do Pedro. O dia que ele nasceu de novo, e o Pedro, depois da ressurreição de Jesus. Sabe o que Pedro era? Até Jesus morrer e ressuscitar, irmão. Pedro era um adolescente, um bebê. Tanto é que na última pesca Jesus parece para ele, vem, Pedro. E Pedro todo envergonhado. Vem cá, Pedro. Tu me amas, Pedro? Aí Pedro achava que, eu amo, Senhor. Pedro, estou te perguntando de novo, Pedro. Tu me amas, Pedro? E Pedro reconheceu que ele ainda era uma criança, irmão. Criança fala que faz, fala que aquilo, é bravo, fala que consegue. Mas quando chega na hora do aperto, ele nega a fé, amém, irmão? E é isso que nós temos que entender, meu irmão. Nada acontece por acaso. A transformação é gradativa, irmão. Provérbios, capítulo 4, versículo 8, diz o seguinte: a luz do justo é como a aurora, ela vai brilhando dia a dia, até ser dia perfeito. É um processo, irmão. Eu vou finalizar. Eu tenho até que hora aqui, gente? A Regiane? Que é dela? Tem que hora, pastor? 10 minutinhos. Irmãos, eu vou concluir com 4 conselhos que eu falei isso de manhã aqui, que vai nos ajudar muito a fazer uma reviravolta na nossa vida cristã. Eu sei que muitos aqui já praticam isso, mas às vezes está um pouquinho esquecido. Relembre disso. 4 conselhos para você fazer uma mudança de história na sua vida. Primeiro, como está o seu coração ao receber a palavra? Você está recebendo a palavra aqui? A Regiane trouxe a palavra, o pastor fez um texto. Isso é a palavra de Deus, irmão. Você não está falando da palavra de Deus. Como está nosso coração? Jesus fala da passagem do semeador. O semeador é aquele que leva a semente. É quem está pregando a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Como você está recebendo a palavra de Deus? Não só hoje, todos os dias, quando você lê a Bíblia. Você está dizendo assim, não sei se é o pastor Evandro que falava isso, o pastor inchada, né? É o Carlinho que gosta de falar isso, né? Você está dizendo assim, pastor pá, essa não é para mim não, irmão pá, essa não é para mim não, é para os outros. Ou você está falando assim, essa é para mim, eu estou entendendo. Deus está tratando comigo. Amém?
E aí a palavra está germinando no seu coração e está dando frutos. O que diz lá? Jesus falou, olha, a palavra que caiu a semente que caiu em bom terreno, deu boa terra, deu fruto, um em 100, outro 70 e outro 30. Irmão, a hora de mudança, ela acontece com a palavra de Deus, amém, irmão? Eu disse aqui de manhã, não é jejum que liberta, é importante. Não é oração que liberta. Não é louvor que liberta, tudo isso é importante, irmão. O que liberta é o conhecimento da palavra, amém, irmão? Aí você vai fazer um louvor perfeito. Aí você vai fazer um jejum que tem sentido no jejum. Aí você vai fazer uma oração que tem sentido, porque você está conhecendo a palavra, amém? Toda mudança começa, irmão, com a importância que nós damos à palavra de Deus. O salmista Davi, lá no Salmo 119, você fala assim, Senhor, como eu amo a tua lei, eu amo. É isso que está dizendo, é amor. Por isso, além de eu amar, eu medito nela dia e noite. Irmãos, eu quero passar um slide aqui. Olha o que diz no Salmo 138, versículo 2. Muita gente fala assim, mas eu tenho uma reverência ao nome de Deus, eu tenho um respeito ao nome de Deus. Se você tem um respeito ao nome de Deus, somente, você só conhece, você só sabe que Deus é importante, mas você não conhece a Deus. Olha o que diz o Salmo 138, versículo 2. Senhor, inclina a minha cabeça para o teu santo templo e louvo o teu nome pela tua benignidade e pela tua fidelidade. Olha o que ele conclui. Pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. O nome de Deus, para Deus, tem a mesma importância de você conhecer Ele. Amém, irmão? Então não adianta nada você falar assim, eu gosto de Deus, eu amo a Deus, eu respeito a Deus, se você não entende a palavra de Deus. Você só tem admiração. Amém? Segundo conselho, então ame a palavra, irmão. Deixa ela cair no seu coração e fazer e dar frutos, amém? Segundo conselho, menos palavras, irmão, e mais atitudes. Amém? A sua família, não adianta você ficar arrumando uma pregação para a sua família, sair falando. Irmãos, no mundo, eu estava dizendo aqui amanhã, o evangelismo é tão simples no mundo. Fala assim para ela assim, Jesus te ama. Jesus pode mudar a sua vida. Aí a pessoa olha para o seu rosto assim e fala, puxa vida, como é que a fulano mudou mesmo? Olha como é que tem uma paz nela mesmo. Eu estou vendo essa paz nela e não estou entendendo. Você não precisa falar muito não. Irmão de Deus, então por que a Bíblia tem tanta coisa assim para ensinar? A Bíblia tem para ensinar, não é para quem está lá fora, é para nós aqui dentro. Amém, irmão? Não adianta eu chegar lá e ficar... Já pensou eu lá fora falando isso para as pessoas? Nem estão entendendo o que eu estou falando agora. Aqui dentro aqui entende. É dentro da igreja que precisa de ensino. É dentro da igreja que precisa de correção. É dentro da igreja que precisa de entendimento da palavra de Deus. Lá fora, irmão, na sua família, pergunta. Está lá meu filho. Pergunta aí se eu fico pregando para eles. Pergunta se a Cláudia fica pregando para eles. Mas nós testemunhamos que nós somos cristãos. Amém, irmão? É isto, meu irmão. Menos palavras e mais atitude. Olha o que Jesus falou. O que mostraria para o mundo, pastor, que os discípulos dele estavam no mundo? Ele diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Sal precisa ficar falando assim, eu estou salgando. Luz precisa ficar falando assim, eu estou brilhando. Não, sal salga, luz brilha. Amém, irmão? É isso, irmão. Entenda isso, irmão. E aí Jesus continua, assim resplandeça a vossa luz, para que o nome do vosso Pai, e você não vai ficar mostrando que é bom, que tem um coração bom para aparecer, assim resplandeça a vossa luz, para que o nome do seu Pai seja glorificado, e Deus vai ser glorificado através da sua vida. Amém, irmão? Irmão, tem umas frases, que eu falo assim, essa frase, acho que se a Bíblia fosse começar escrita hoje, essas frases também estariam incluída na Bíblia. Desculpe, irmão, eu falo muito rápido assim, é a pressa que eu estou para passar a palavra. Olha você ver que frase, de Billy Graham. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Para de falar, irmão. E mostra com as suas atitudes. Amém? Mostra com o seu exemplo de perdão, de você reconhecer que você não é santo, perfeito, que você erra. Eu erro, você erra, nós erramos. Mas nós temos um Deus que nos corrige, um Deus que nos faz perdoar, um Deus que nos faz amar até o nosso inimigo. E a nossa família vai vendo assim, irmão, e você vai vendo seus filhos tudo crescer com um gênio bom, sabe por quê? Eles estão vendo um exemplo. Não palavras, exemplo. Olha outra frase aqui também que poderia estar. Essa é atribuída a Francisco de Assis. Prega o evangelho em todo o tempo, pastor, se necessário com palavras. Amém, irmão?
Ensina para dentro da igreja, meu irmão. E aí a igreja é carente nisso. Não estou falando a igreja aqui. No mundo é carente de entendimento da palavra de Deus. Amém, irmão? Terceiro ponto. Tenha paciência, como a Cláudia falou aqui. A pessoa já entra, eu batizei, eu aceitei Jesus, agora as coisas vão resolver, meu casamento vai resolver. Uma história de destruição que está lá para trás. E você acha que o novo nascimento, a água, vai resolver isso de uma hora para outra. Irmão de bispo, mas Deus não pode fazer isso? Pode, mas Deus não trata com robô, Deus trata com gente. Deus quer curar a ferida primeiro, antes de te dar a bênção. Você tem um coração cheio de raiva, cheio de mágoa, porque a vida proporcionou para você isso. E você acha que Deus vai te dar uma bênção? Deus vai tratar primeiro as suas feridas, meu irmão. Amém? Quando eu converti, o dia que o pastor apareceu lá em casa, o pastor falou assim, esse homem é uma que bênção. Eu tinha tanta coisa para corrigir, pastor, e Deus está corrigindo até hoje, porque eu continuo doente, mas eu continuo no hospital, e nesse hospital só tem 3 pessoas perfeitas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém, irmão? Tenha paciência, meu irmão. Não existe colheita sem primeiro você preparar a terra, sem primeiro você jogar um grão lá e esperar. E você não sabe quanto que vai esperar. Tem fruta que dá com 2 meses, tem fruta que dá com 3, tem fruta que demora 1 ano, 2 anos, 3 anos para dar fruto. Mas você tem que ter paciência, irmão. Tiago diz isso, que o agricultor espera com paciência, irmão, os primeiros frutos. Você não pode, irmão, não existe isso, meu irmão. O que nasce rápido, o que nasce rápido no campo, pastor? Erva daninha. Você joga uma... Como é que nasceu essa erva daninha aqui? Eu não sei. Mas planta uma fruta gostosa, saborosa. Você vai ter que esperar. Você vai ter que preparar o terreno. Depois você vai ter que cuidar. Porque os urubus, que os corvos, está tudo querendo comer a semente lá. E você não vai comer. Vai que germinar. Aí você espera. Com paciência. E um dia você vai comer o fruto. Amém, irmão? Paciência, meu irmão. Não existe nada de imediatismo. Tudo que vem fácil vai embora fácil. Amém? Quarto ponto e último, irmão, e aí eu vou finalizar mesmo. A agricultura não é um problema estático. Depois da colheita, o processo se reinicia. Sabe, Salomão falou, há tempo de plantar e tempo de... Irmão, eu colhi, minha vida está uma benção, agora chega, vou descansar. Não, começa tudo de novo. Irmão, tem um texto que é muito interessante lá em Eclesiastes. Diz assim, não diga por que esses dias passados foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. Tem gente, irmão... eu conquistei uma bênção lá. Irmãos, você conquistou uma bênção? Colheu? Prepare, descanse um pouquinho, usufrua daquela bênção, amém, irmão? Mas continue, porque vai ter novas colheitas. E para ter novas colheitas, o ciclo da agricultura precisa começar todo de novo. Novos preparos, nova semente, amém? E eu citei aqui Caleb. Caleb é um homem de 80 anos, irmão. Um homem de 80 anos. Ele andou 40 anos com o povo de Deus no deserto. Mas com Deus também. E quando chega ali para entrar na terra prometida, pastor, para conquistar a terra, entrar na terra prometida, ele diz o seguinte, olha, Josué, está lá no livro de Josué capítulo 14, tá, irmãos? Olha, Josué, eu já passaram 40 anos desde que eu comecei minha caminhada com o Senhor. Nesse deserto eu tive muita dificuldade. Olha, pastor, que exemplo de Caleb para nós. Um homem que lembra do passado. Irmão, olha a diferença. Você lembrar do passado é uma coisa boa. Mas você viver do passado é péssimo. Amém, irmão? Porque você já colheu e não quer plantar mais. E não quer começar de novo. Aí ele fala assim, olha, Josué, assim como eu andei 40 anos que da dificuldade, eu fui ali com os espias, eu espiei a terra, eu fiz tudo certinho. E já passaram 40 anos, Josué. E eu agora estou com 80 anos, Josué. Aí Josué pensou assim, pastor, você já está velho, então você quer morar aqui na planície? Não, Josué, eu quero os lugares altos, eu quero conquistar a montanha, amém, irmão? Um homem de 80 anos, irmão, que lembrava do passado, e o passado impulsionava ele a novas conquistas, irmão. E eu quero encerrar. Travou ali, irmãos? Eu quero encerrar com um texto, irmão. Já passou. Isaías 40, 30. Os jovens se cansam e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse texto aí serve exatamente para Caleb, irmão. Um homem de 80 anos, que estava pronto para conquistar novas bênçãos para a vida dele. Amém? Terminando. Um casamento de sucesso, ele não acontece por quê? Irmão, esquece essa frase.
as pessoas que conhecem eu, a Cláudia, elas falam assim, mas vocês nasceram um para o outro. Por isso que deu certo. É a frase que a gente mais ouve. Todo irmão, a minha cunhada, a minha concunhada, foi casado com meu cunhado. O seu casamento deu certo porque os seus signos encaixaram. Ela fala assim com nós, ela é mística. Ela fala assim, você está enganada, você está enganada. Sabe por que o nosso casamento deu certo, irmão? Um casamento de sucesso acontece quando os dois se comprometem com Cristo a viver um pelo outro. Uma única carne. Amém, irmão? Eu agradeço a oportunidade.